Olá, alunos do sétimo ano, professor Esquilassi, tudo bem? Estamos aqui para a leitura do roteiro de estudos do dia 20 de setembro até o dia 1º de novembro. Tá? O assunto é as paisagens naturais. Em relação às atividades, eu queria que vocês vissem que as atividades estão aqui na frente, ó, tá? Atividades de ecologia e nível de organização da vida. Então, são essas 4 perguntas aí que eu fiz, que vocês vão responder muito tranquilamente, depois de terem feito a leitura, o entendimento do texto, né, refletir sobre ele, aí vai poder responder tranquilamente cada uma dessas perguntas, certo? Então vamos lá, vamos começar aí. As paisagens naturais. E antes que eu me esqueça, feita a atividade no caderno, você tira foto com o celular e coloca lá no GSA, o Google Sala de Aula, para que eu tenha acesso às atividades que você fez. Ou você manda para o meu e-mail aqui, que está aqui, tá bom? Então tá, agora vamos lá. As paisagens naturais. A. Grupo de peixes frade, na imagem A. O nome científico é Pumacanthus paru, tem cerca de 40 centímetros. Eles alimentam-se em corais no Parque Nacional Marinho de Abrolhos, em Caravelas, na Bahia. A imagem B tem um bugio preto, que o nome científico é Alouatta caraia, cerca de 50 centímetros de altura, uma imagem do Pantanal do Mato Grosso. C é um calango de lajedo. E é engraçado que na escola a gente tem uns répteis, né, muito parecido com esse daí, nos muros da escola lá. É bem bonitinho, vi ontem, inclusive. O nome científico dele é Tropedurus semiteunatus. Tem cerca de 20 centímetros. E é um lagarto endêmico da Caatinga, né, no Parque Nacional do Catimbau, Buiqui, em Pernambuco. Por isso que eu falei que o da escola é parecido, porque esse aí só tem lá na Caatinga, tá? Em Pernambuco. E a imagem D é o veado campeiro, nome científico Osotessurus bezoárticos. Tem cerca de 50, 60 centímetros de altura e é no Parque Nacional das Emas, em Goiás. Bem, então, os seres vivos eles podem ser encontrados nos mais diferentes ambientes. Entretanto, enquanto determinadas espécies, como a barata de esgoto, que o nome científico é Periplaneta americana, consegue se adaptar a praticamente qualquer condição ambiental, e por isso ela tem uma distribuição bastante ampla, outras espécies mais sensíveis aos fatores ambientais têm distribuição muito mais restrita. Quais fatores determinam, então, a distribuição das espécies? O que ocorre com seres vivos que são colocados em ambientes muito diferentes do seu habitat natural? Os ecossistemas brasileiros, algumas de suas características e alguns dos seres vivos que nele habitam serão mostrados neste capítulo. A ecologia. A ecologia e os níveis de organização da vida. Então, além da organização por relações de parentesco, é possível estudar os seres vivos de acordo com as interações que apresentam entre si e as relações que mantêm com o lugar onde vivem. A área de estudo que busca entender essas relações é a ecologia. Podemos estudar a vida na Terra de acordo com os níveis hierárquicos, partindo do estudo do indivíduo, né, de um animal só, até o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, que a gente chama de biosfera. Então, primeiro, o que é o indivíduo? Então, nós temos aqui uma representação aqui do lado para você entender. Você tem aqui o indivíduo. Essa aqui é uma jaguatirica, que o nome científico é Leopardus pardalis, tá? Então, o que é o indivíduo? Indivíduo, ele é o próprio ser vivo, que ele pode ser unicelular, como protozoários e bactérias, ou pluricelular, como os animais e as plantas. Todo indivíduo pertence a determinada espécie. A jaguatirica, por exemplo, é da espécie Leopardus pardalis. Agora, o que é uma população? A população ela é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em determinado local, ao mesmo tempo.
Como você vê aqui, nós temos uma população de jaguatiricas, são animais da mesma espécie. E o que é a comunidade? Comunidade é o conjunto de todas as populações que vivem em uma determinada área em certo tempo. Então, nós temos aqui uma comunidade de um esquilo brasileiro chamado catinguelê, os coatis, junto com as jaguatiricas. Esta é a comunidade, inclusive também as plantas, tá? E o ecossistema? O ecossistema é um ambiente formado pela interação entre a comunidade, que são os seres vivos, e o lugar, que é o meio físico onde ela vive, como nós temos aqui representada. Aqui tem a luminosidade, tem a umidade do ar, tem a temperatura. Então, isso é um ecossistema. Agora, a biosfera, ela é o conjunto de todos esses ecossistemas do planeta, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre os ecossistemas aqui na página 2. Um ecossistema, para entender melhor, um ecossistema ele é composto do meio biótico, que são os seres vivos que o habitam, e do meio abiótico, que são os fatores físicos do ambiente, como a luz, a temperatura, a umidade do ar, como eu tinha dito naquela imagem. Nos ecossistemas, há entrada, trocas e saída de matéria e de energia. Um lago, por exemplo, é um ecossistema onde são encontrados algas, plantas aquáticas, bactérias, fungos, crustáceos, larvas de insetos, rãs, peixes, aves aquáticas e vários outros seres vivos. E eles caracterizam o meio biótico. O lago também está sujeito à influência dos fatores físicos, que caracterizam, então, o meio abiótico, que é a água, sua temperatura, se tem sais minerais dissolvidos, a luminosidade, as rochas, a areia do fundo do lago e etc. Uma das formas pela qual a energia entra nesse ecossistema é a luz do sol. Parte dela é fixada pelos seres fotossintetizantes, como as algas, que vão fazer o processo de fotossíntese. Os herbívoros podem consumi-los e, por sua vez, podem ser devorados pelos carnívoros. Então, nisso vai havendo uma troca de energia e de matéria. A água do lago e a matéria orgânica existente nela podem ser utilizadas pela vegetação do entorno. Peixes podem servir de alimento para animais terrestres, que aí tem a saída de energia e a matéria para outro sistema. Tá? Então, você tem aqui componentes de um ecossistema. Então, você tem o meio biótico, que são os seres vivos, e o meio abiótico, que são os fatores físicos que estão atuando no ambiente. Então, esses dois juntos formam, então, um ecossistema. Há diferentes tipos de ecossistema. Eles podem ser de água doce, podem ser marinhos, de água salgada, e podem ser terrestres. O tamanho desses ecossistemas ele varia, eles podem ser pequenos, como uma poça, ou grandes, como um oceano, e conter um número variado de espécies. A biodiversidade de um ambiente será determinada por fatores abióticos, como a luminosidade, a umidade e a temperatura. Então, você tem imagens aí, 4 imagens de diferentes exemplos de ecossistema. Na imagem A, você tem um trecho de Mata Atlântica, que fica em Cunha. Essa imagem foi tirada em Cunha, São Paulo, em 2014. No B, você tem a caverna Lagoa Azul, que fica na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, a foto de 2008. O C, você tem o Lago do Parque Areião, que fica em Goiânia, lá em Goiás, uma foto de 2013. Em D, você tem uma bromélia com anfíbios, Dendrobactus quinquevitatus, que tem cerca de mais ou menos 1,7 centímetros de comprimento. Então ele está em meio às folhas. Tá? O E é o deserto do Atacama, que fica no Chile, uma foto de 2016. E o F é uma vista aérea do município do Rio de Janeiro, uma foto de 2013. Então as cidades também contemplam os quesitos para ser considerados ecossistemas. Mas qual é a relação dessas cidades
e as áreas agrícolas com os ecossistemas. Ó, tal como nos ecossistemas naturais, as cidades e nas áreas agrícolas, a entrada, trocas e saída de matéria e de energia, o que as caracteriza como ecossistemas. Esses ecossistemas, chamados antrópicos, pois são drasticamente transformados pelos homens, pelo ser humano, geralmente demandam muitos recursos de outros sistemas naturais. É o caso da maior parte da água utilizada nas cidades, que muitas vezes é captada de sistemas bem distantes. Além disso, os ecossistemas antrópicos, eles produzem grande quantidade de resíduos, que podem se tornar fonte de poluição para o próprio ambiente e para o seu entorno, causando prejuízos até em áreas mais distantes. A poluição atmosférica, a contaminação das águas e o lixo são os principais exemplos de resíduos gerados nesses ambientes, criados pelo ser humano. O espaço agrícola caracteriza-se pela substituição da vegetação nativa por espécies vegetais de interesse econômico, geralmente com uma queda muito dramática da biodiversidade. O espaço urbano tem as construções de moradias e estabelecimentos comerciais, que levam à retirada da vegetação nativa e à pavimentação do solo como principal característica. Ou seja, pensa assim, o bairro onde você mora não foi sempre um bairro. O que existia aí antes dele? Então isso teve consequência. Então você tem aí embaixo duas imagens. A imagem A é uma vista do município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma foto de 2014. E no B, você tem uma imagem da monocultura de soja em Turvo, no Paraná, de 2014. Então, no espaço urbano, as áreas com vegetação são reduzidas para dar lugar às construções. No espaço agrícola, grande parte da vegetação nativa ela é retirada para dar lugar à plantação de produtos de interesse econômico. E geralmente são monoculturas. Então, quer dizer, monocultura é um tipo só de plantas. Você tem a plantação de soja e só tem soja aí nesse meio. Tá? Então, nesses dois espaços, a biodiversidade ela foi muito reduzida. Certo? Gente, então é isso. Tá? Agora, vocês voltam lá no começo, pegam as atividades e tranquilamente, depois de ter lido e entendido o texto, você vai conseguir refletir sobre ele e responder cada uma dessas perguntas aqui. Tudo bem? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.